Olá, peoples, como vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Então, hoje viemos não para reagir a nenhum vídeo, mas para mostrar para vocês um pouco da live do Carlinhos Maia com a Bianca Della Fancy. O Carlinhos Maia, eu acredito eu que você já conheça. Bianca Della Fancy é uma drag queen muito conhecida no Brasil. Ela tem um canal no YouTube, ela fala sobre os direitos LGBTs e explica o que é certo, o que é errado. E ela veio participar da live do Carlinhos, convidada pelo Carlinhos, para tipo uma desconstrução, para explicar o que é certo, o que é errado, o que você defende, o que você não defende quando você é um LGBT. Então, vamos lá acompanhar, você vai ver aqui 26 minutos de vídeo. Deixe o seu comentário, o que você acha e segue a gente nas redes sociais. Tudo aqui embaixo, ó. Instagram, Alessandro Lima Oficial, TikTok. Pior. Então, isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Quanto à desconstrução, como eu disse, a desconstrução, ela é uma coisa, ela é demorada, ela exige muita empatia. A gente precisa estar sempre em contato com outras pessoas. A gente precisa usar o pescoço, uma coisa que pouca gente faz hoje em dia. Já usou o pescoço hoje? É fácil, todo mundo tem, ó, usar o pescoço. Você olha para o lado e para o outro e a gente sai um pouco do próprio umbigo. A gente para de achar que o nosso entorno, que a nosso ciclo social é o único existente. Não, a gente olhando para o lado, a gente vê uma pessoa que não está, que não, a gente não conviveu, não teve acesso até então, sabe? E além de olhar, enxergar essas pessoas e se propor a se comunicar com elas, a trocar com elas. Então, esse processo de desconstrução, ele de fato ele é lento. E é lógico que tem vários recortes. Eu jamais exigiria de uma pessoa que cresceu na periferia que ela tivesse uma desconstrução do cara do Quebrando Tabu, por exemplo, que você citou. Existem recortes sociais. E Existem que, recortes inclusive, e sociais. que, inclusive, só um adendo, e que, inclusive, o cara do Quebrando Tabu, e todo Quebrando Tabu, para mim, é uma das maiores. Sobre a questão, repetindo, sobre a questão do desserviço, eu não me referi a pessoas, seres humanos como desserviços, eu me refiro às falas, porque você ser um gay heteronormativo, imagino, como você já disse, a sua vida, e digo isso não só para você, como para quem está assistindo a gente, que é uma gay heteronormativa. O desserviço está no que vocês falam, no discurso que vocês reproduzem. Porque normalmente e quase sempre são discursos que oprimem não só a gente, como vocês também. Então é aquela coisa de tentar, é tão heteronormativo, conviveu tanto com hétero, que acha que é. Sendo que não é. É um bicho, Exatamente. nem eu. Exatamente. Mas aí na hora de falar, na hora de se portar em sociedade, não gosta de drag, não gosta de gay afeminada, não gosta de mulher trans, não gosta de... Reproduz o pior do macho hétero. O pior. O pior. Então, isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Quanto à desconstrução, como eu disse, a desconstrução, ela é uma coisa, ela é demorada, ela exige muita empatia. A gente precisa estar sempre em contato com outras pessoas. A gente precisa usar o pescoço, uma coisa que pouca gente faz hoje em dia. Já usou o pescoço hoje? É fácil, todo mundo tem, ó, usar o pescoço. Você olha para o lado e para o outro e a gente sai um pouco do próprio umbigo. A gente para de achar que o nosso entorno, que a nosso ciclo social é o único existente. Não, a gente olhando para o lado, a gente vê uma pessoa que não está, que não, a gente não conviveu, não teve acesso até então, sabe? E além de olhar, enxergar essas pessoas e se propor a se comunicar com elas, a trocar com elas. Então, esse processo de desconstrução, ele de fato ele é lento. E é lógico que tem vários recortes. Eu jamais exigiria de uma pessoa que cresceu na periferia que ela tivesse uma desconstrução do cara do Quebrando Tabu, por exemplo, que você citou. Existem recortes sociais mais lento do que uma pessoa que mora em São Paulo, que tem contato com a paulista, como eu tive, como você citou, por exemplo. Então, eu era uma pessoa que me chocava quando via dois homens se beijando. Nunca negativamente, era só um choque, por nunca ter visto aquilo. Então, a única diferença é que você, no caso, e tantos outros, se tornaram pessoas influentes. Essa é a única diferença, entendeu? A única diferença. Eu entendo, eu aceito que cada um tem um tempo de desconstrução. Esse tempo, ele é um tempo longo. Eu estou em desconstrução sobre várias coisas também. A diferença é as pessoas que a gente atinge.
A gente tem que ter total noção disso, certo? Quando a gente chega num número de seguidores no Instagram, é visível, é visual. Não é você ficar achando que você é influente, você sabe que você vê os resultados, os números, sabe? Quando você vê isso acontecendo, é uma falta, é muita falta de sensibilidade, de humanidade, você optar por permanecer ali naquele lugar, estável naquele lugar, confortável na própria ignorância. Isso é uma coisa que hoje em dia é inadmissível. Ainda mais com o governo que a gente está vivendo hoje em dia. Um governo que não preza pela população nem hétero, muito menos LGBT. Inclusive, quem votou, quem apoiou, ainda está em tempo de... Então, o processo, para as pessoas que estão assistindo a gente, para você também, o processo de desconstrução, ele é demorado. Eu mesma, eu já fui racista, eu já fui homofóbica, eu já fui a gay que não queria pegar gay afeminada. Eu já fui essa pessoa. Eu já fui a gay que tem medo de travesti, de mulher trans, porque vai me roubar, vai me roubar. Eu já fui essa pessoa, mas faz muito tempo que eu fui essa pessoa. O tempo é pessoal? É pessoal. Só que a partir do momento que eu vi como eu estava sendo escrota pra caralho, com perdão da palavra, eu falei assim, gente, pera lá, sabe? Eu acho plausível pessoas que não têm tanto acesso à informação, pessoas que não têm contato com muita gente diferente da própria bolha, é, ter um tempo de desconstrução mais longo. Mas pessoas que têm acesso à internet, trabalham com a internet, estão diariamente se comunicando com pessoas de diferentes lugares do mundo, vendo diferentes realidades, porque a gente recebe feedback de muita gente, de diferentes lugares do mundo. A gente levar, não achar que essa desconstrução merece um, uma rapidez, sabe? Não só por conta do público ou do trabalho, mas por conta da gente mesmo, é uma ignorância. É você optar por ficar num lugar ignorante, né? Então você... Eles usam a nossa sigla para dizer às pessoas que nós somos seres humanos que nos respeitam como tal. Entendeu? Então, foi nessa intenção foi que eu usei essa coisa Carlinhos e Lucas. Entendeu? Não é que eu queria tirar, não é meu casamento gay. Não, é casamento gay, óbvio. Então, Deixa eu quando eu fiz meu casamento, foi muito interessante. Eu fiz, Lucas, é uma forma da gente mostrar para a etaraiada toda, entendeu? Vamos pegar todos os vaqueiros, todos os forrozeiros, todos, vaqueiros e forrozeiros, e botar para cantar no casamento dois viados. Eu usei essa frase com o Lucas. Vamos botar. Porque isso também é levantar uma bandeira no Nordeste. Quando eu pego o Mano Walter, que é um vaqueirão, que não sei o quê, cantando para dois viados, cantando para dois gays, isso é levantar uma bandeira. Isso é chegar. As pessoas não veem, mas eu dou beijo no Lucas ouvindo louvor, por exemplo. É chegar, é indo devagar, é passo a passo. Eu escolhi essa minha forma de chegar nas pessoas. Afinal, já que meu público é hétero, então eu vou chegar semelhante para que quando eles perceberem, já estamos dentro, eles entenderem que nós somos normalíssimos. Como hoje as pessoas ficam, Carlinhos e Lucas, beija, queremos ver o beijo de vocês. Hoje os héteros pedem. Porque essa não é que a sua forma ou a forma dos outros esteja errada, não. Essa foi a minha forma de chegar no coração deles, e hoje o que eu mais escuto, aceitei meu filho por causa de você e Lucas. Aceitei minha filha por causa de você e Lucas. Isso é o dia todo. Então quer dizer que tem uma importância. A gente fala para uma outra bolha. Tá acontecendo do lado de cá também. E se eu não quisesse evoluir, eu não teria lhe chamado. Sim. Eu não teria lhe convidado e dissesse assim, Bianca, fale sobre tudo. Estou aqui para... Entendeu? Então não sabe, o lacre. Porque eu sei que muita gente vai usar esse negócio aqui para... Não, só os memes, só os memes, só os memes. Ok, legal, diverte. Mas para o público de cá que está em desconstrução, não vai funcionar, só vai afastar. Deixa eu falar uma Entendeu? coisa. Sobre igualdade. Tem uma coisa que as pessoas dessa live precisam entender. A gente, nós LGBTs, assim, eu digo gays afeminadas, mulheres trans, travestis, lésbicas, pessoas não binárias, enfim. A gente não pede por nenhum privilégio. A gente está pedindo por uma coisa que já é, uma palavra que hétero adora usar, normal para héteros. Só que o que acontece? Quando a gente pede por
pelos nossos direitos, direitos civis, humanos mesmo, o que acontece é que as pessoas imaginam uma balança, e imaginam héteros e LGBTs. E imaginam que a gente está querendo fazer isso aqui. A gente está querendo abaixar o que héteros já conseguiram, como se fosse possível. A gente, na verdade, a gente está querendo fazer isso. A gente está querendo fazer isso. Ou então, isso. Sabe? A gente busca, sim, igualdade, mas a questão é que nós não somos todos iguais. Nós não somos todos iguais, nem adianta, não somos. E essa que é a graça da vida, na verdade. Porque a gente busca igualdade, só que a gente busca igualdade dentro das nossas particularidades. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente pede uma lei que criminalize homofobia, mas não tem lei criminalizando heterofobia. Porque, primeiro, não existe. Primeiro, que não existe. E segundo, porque com essa lei, a gente poderia parar de ser o país que mais mata LGBTs do mundo. E aí, talvez, essa balança, a gente pudesse dar uma subidinha. Certo? Então, as pessoas... existe uma grande dificuldade das pessoas hétero, ou então pessoas que são heteronormativas, LGBTs heteronormativas, gays heteronormativas, de entender que não estamos pedindo privilégios, leis que nos coloquem no lugar de privilégio. São leis que coloquem a gente num lugar menos marginal. Por quê? Porque o que acontece? As pessoas que não conhecem, não têm acesso a esse lado daqui, né? Só tem acesso ao seu lado, que é um heteronormativo. Imagina a gente como pessoas violentas, drogadas, marginais. Então, assim, gays são violentos, drogados, marginais. Travestis são violentas, drogadas, marginais. Lésbicas são violentas, drogadas, marginais. Só que esquecem que héteros também são violentos, drogados, marginais. Por quê? Porque pessoas podem vir a ser violentas, drogadas, marginais. Por uma infelicidade da vida, se tornam essas pessoas. Então, tipo, não somos iguais, de fato, não somos iguais, né? Então, as pessoas precisam entender. O que você falou sobre o casamento, só respondendo isso, eu não vi essa fala, mas imagino, através pelo que você falou, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa verbalizar as coisas para as pessoas entenderem. Assim como elas precisam ver a gente. Eu estou aqui hoje porque as pessoas que estão me assistindo, 24 mil pessoas agora, estão me vendo e não estão, eu imagino, eu espero que não estejam me achando violenta, drogada, marginal. Que eu estou aqui conversando com você, estou numa boa, maravilhosa, certo? Né? E assim como eu estou aqui numa boa, os meus também são assim. Né? As pessoas que não conhecem a gente acham de fato que a gente é um bando de drogado marginal. E é engraçado pensar que muitas vezes as pessoas que estão nesse lugar de drogada marginal não optou por estar nesse lugar. Ela não teve chance de ir para um lugar melhor, né? Ela não teve chance de ir para um lugar melhor, inclusive porque pessoas héteras não deram chance para ela. São os casos das mulheres trans que estão na rua, né? E por aí vai. A gente sabe disso, né? Então, Inclusive, só para acabar, você não verbalizar que o seu casamento é um casamento gay na televisão. Você acha que Carlinhos, só uma coisa para você pensar. Não é comum. Essas palavras ditas não são comuns. Casamento não foi não é uma comemoração que foi dada pra gente, LGBTs. Então, não é certo que a gente deixe as pessoas subentenderem as coisas. Elas já sabem que é gay, tá vendo? Tá vendo? É importante dizer essas coisas, é importante dizer. É importante verbalizar as coisas, é importante se mostrar para as pessoas, é importante beijar as pessoas que você ama, sendo homem ou mulher, para que as pessoas parem de endemonizar as coisas. Porque o casamento é uma instituição que não foi concedida para nós LGBTs. Então, você falar, vou casar, juro por Deus, para as pessoas, elas até anulam. Se você não. Ah, então tá. Eu terminei falando do casamento, né? Só para finalizar essa parte, sobre o casamento.
É importante que a Antes de gente... mais nada, Bianca, tá indo para 40 mil pessoas. Todo mundo que tá entrando aqui agora, gente, fica, que o papo tá muito interessante, tá muito inteligente, tá muito gostoso, tá muito aproveitador. Você não vai perder nada. Pode ter certeza que vai abrir muito a sua mente ainda. E para quem tá chegando agora, se for meu público, essa é a Bianca, que é uma drag muito, muito excepcional, que vai ensinar muitas coisas pra gente. Pronto, Bianca, continua. O que eu estava falando do casamento é muito importante a gente normalizar essas coisas que não são culturais nossas, entendeu? Não é normal a gente ouvir falar de casamento gay. Quando a gente ouve falar de casamento gay, a gente ouve falar quando? Na novela. Na novela eu lembro de ouvir falar. Eu lembro de beijo na novela e todo mundo ficar esperando pelo beijo e nunca chegar o beijo, sabe? Então, olha como até hoje, há quantos anos aconteceu o primeiro beijo na novela, na TV Globo, e foi um grande bafo. Para você ver como não é normal, como não é comum, né? Normal é uma palavra péssima. Como não é comum para as pessoas. Então, é por isso que é importante, e é por isso que a comunidade LGBT, ela carece de vozes tão potentes quanto a sua, verbalizando as palavras que têm que ser verbalizadas, para poder entrar na cabeça das pessoas, da sociedade, dos héteros, e, e eles entenderem, e aí transformarem isso em normal, sabe? Quando a gente fala as coisas que não são ditas, quando a gente faz as coisas, independentemente do que vão esperar da gente, porque acham que você é hétero, acham que você é heteronormativo, então por isso você vai agir como um hétero, mesmo sem ser hétero. Não, sabe? Não. Não, a ideia não é se encaixar na caixinha que eles criaram pra gente. Não. A gente é muito maior que isso. A gente é muito maior do que uma caixinha que criaram pra gente. A gente não precisa de caixinha nenhuma. É isso que tá. Inclusive, a gente conversou sobre isso ontem, que eu dizia, tem muitas coisas dentro, mas tem muitas coisas que a gente guarda dentro de caixinhas, porque a gente tem medo de ofender aos héteros. Então, isso foi a minha vida inteira. Eu vou me esconder aqui, eu vou pegar a minha viadagem, vou esconder nessa caixinha para não ofender. Porque na minha cabeça eu cresci que o mundo era dos héteros e que a gente tinha que se esconder. Eu Que grande cresci com esse... bobagem, né? Falar a real, eu sempre te vi como um grande desperdício. Juro por Deus. Tirando a sua trajetória, lógico, sua vida, seu trabalho, enfim, que eu... Ó, Bianca, Calma aí, rapidinho, rapidinho, só deixa eu finalizar. Bianca, ser humano nenhum é desperdício. Não, calma, deixa eu finalizar. Ser humano nenhum. Às vezes é essa forma de falar que afasta mais ainda. Não, mas você não deixa eu Entendeu? explicar. É tipo assim, caramba, cara, é realmente, a internet é novo para todo mundo, é novo para mim, é novo para vocês. Realmente, meu tempo é mais retardado mesmo, minhas escolhas são outras, Deixa eu minha explicar. vida são outras, mas ser humano nenhum é desperdício. Deixa eu falar E é uma por coisa. causa... Tá, ok, só tá terminando. E é por causa dessas e outras coisas que aí vira sempre a guerra, sempre a lacração, sempre o bate-cabelo, sempre... E a gente não consegue nunca fazer com que as pessoas de cá escutem. Entendeu? Não é, eu não considero pessoa nenhuma que erra um desperdício. Eu considero como uma pessoa errante e que está alguns prontos a querer ouvir, prontos a querer saber, entendeu? Sempre te considerei a partir do momento que você começou a fazer esses erros e considero as pessoas que fazem isso como desperdício. Por quê? São pessoas que poderiam usar a voz para uma coisa muito maior. E pelo contrário, por questões da criação, por questões da vida que levaram elas a terem esse pensamento, são um grande desperdício. É um desperdício você ter uma voz tão grande e usar ela para falar absurdos. Mas você entende, Não, calma, você duas entende coisas. que não há tempo, que não há tempo. Se eu estou buscando já faz um ano, entendeu? Então, peraí, eu tô buscando, tô trazendo, não foi tipo assim, não, falou, acabou. Não, eu sofri as consequências das coisas que eu falo e não acho que eu estou vindo aqui justamente porque eu quero me limpar, entendeu? Não, porque eu como gay, eu nessa desconstrução de poder beijar meu marido, de poder realmente assumir ele de todas as formas. Eu, nessa desconstrução, eu não queria ter tanta voz para as pessoas e não estar trazendo figuras como você, educadamente, para conversar com elas. Entendeu? Então, assim, há um tempo para cada coisa e, tipo, não quer perdoar, não quer evoluir junto com que eu estou tentando evoluir. Ainda falta muito. Ó, falta muito pra caceta. Mas toda vez que a gente busca evoluir, nos Um desperdício o fato da gente... Porque todo mundo é influenciador de alguma forma. Mesmo com uma pequeniníssima bolha. Tendo 15 milhões de seguidores, tendo 50 seguidores, você influencia alguém, né?
Você influencia alguém. Você pode influenciar sua mãe, você vai influenciar alguém. Você vai influenciar o cara da padaria, mas você influencia alguém. Então, eu acho um desperdício qualquer pessoa que hoje em dia, ainda mais hoje em dia, mais uma vez vivendo esse momento político caótico, injusto, imoral, enfim. Eu considero um desperdício uma pessoa que tem 15 mil seguidores, ou 50 seguidores, ou 10 seguidores, é, usar a voz que tem, seja ela miúda, minúscula, seja ela gigante como a sua, para profetizar absurdo, sabe? Eu considero um absurdo. Eu considero um desserviço, porque essas vozes de fato unidas para um bem muito maior e coletivo, são vozes muito potentes. Só que o que acontece? As pessoas acham que elas não têm vozes potentes, mas tem, todo mundo tem, certo? O tempo de desconstrução, a gente já falou aqui. Eu super disse que sim, existem vários recortes diferentes. Eu jamais exigiria de uma pessoa que veio da periferia, por exemplo, uma desconstrução rápida, imediata e extremamente, sei lá, enfim, fácil de acontecer, de uma pessoa da periferia para uma pessoa da cidade grande que tem mais contato com essas informações. Eu jamais exigiria isso. A desconstrução mastigada na mão de vocês. Aí o que você falou, até pessoas que têm acesso não têm a informação. Sim, e mais uma vez é um desperdício. Porque se você faz parte de uma parcela da população que tem acesso à internet, que tem os acessos, que simplesmente consegue abrir uma aba, escrever google.com e procurar o que é machismo, o que é homofobia, como não ser machista. Eu aposto que tem tudo isso lá, sabe? Eu sinceramente, pode me chamar de radical, eu não considero. Mas, sinceramente, eu acho que hoje em dia, uma pessoa que tem acesso à informação, que tem acesso à internet, tem acesso a tudo isso, não se preocupar em ir atrás disso, ou simplesmente não saber nem que existe, eu acho. Nossa, não tem nem palavra para isso, sério. Não tem nem palavras para isso, porque tá ali, tá ali. É lógico que é diferente de uma pessoa que não tem a internet, que não tem o acesso, que vive numa outra vida, sabe? Tem 3 empregos, estuda, ou sei lá, sei lá, tá no semáforo vendendo bala. Tipo assim, gente, recortes sociais, é lógico, recortes sociais. Mas assim, o que a gente vê muito são pessoas que não estão no semáforo vendendo bala, não têm 3 empregos e estudam à noite. Essas pessoas estão no celular o dia inteiro, fazendo sei lá o quê, que não estão tentando se desconstruir. Então, eu acho canalha isso, de verdade. Eu acho uma atitude canalha você ter acesso a tudo isso e se negar, porque literalmente você está se negando. É só você abrir o Google. É só você assistir um vídeo meu. Sabe assim? Você não quer ver o conteúdo de uma drag, você não quer, você se nega a se desconstruir. E tem muita gente assim. Isso estamos O que eu falando na fiz, globalizado, tá? Isso tem estamos... muita. Não tô falando para ninguém específico, pelo amor de Deus. O que eu tô falando é o seguinte: tem muita gente que se apoia, muitas dessas pessoas que eu estou citando agora se apoiam no discurso. Mas ninguém me explica, ninguém vem falar com amor comigo, ninguém vem me explicar com carinho, com didática. Muitas pessoas, eu já vi gente fazendo isso. Mas ninguém nunca veio falar comigo de forma carinhosa, ninguém veio explicar pra mim o que é homofobia, então eu continuo sendo homofóbico. Ninguém veio me explicar o que é machismo, eu continuo botando minha mulher. Eu juro por Deus que a gente é assim. Eu juro que a gente é assim. Que fica esperando aparecer sei lá quem, eu ou sei lá outra pessoa, que explique de forma muito didática, com muito carinho, para que ele entenda. Nos últimos meses, o que eu tenho visto de gente racista postando na internet pedidos de desculpa, a gente não sabia que não podia chamar uma pessoa preta de, sei lá, uma coisa horrorosa, eu não sabia, gente, mas é que ninguém nunca me falou. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Bifobia e por aí vai. Então, tipo, as pessoas ficam esperando, vêm perguntar pra gente muitas coisas sobre desconstrução, não sei o quê, e quando a gente responde com uma paulada, aí, tá vendo, ó, depois quer que eu mude, não ajuda em nada, não fala nada, não fala com carinho, aí não tem como mudar. Gente, a gente fala com carinho muitas vezes. É o que eu falei lá no começo da mão. A gente literalmente segura a mão a primeira vez, a gente ensina. A segunda vez a gente ensina. A terceira vez a gente ensina. A quarta, a mão começa a dar uma escorregada. Porque a gente tá de saco cheio já. Na quinta, já até perdi a conta, na quinta, a gente solta a mão. Aí na sexta a gente vai dar um empurrão, bicha. Porque chega uma hora que cansa explicar ou pra mesma pessoa,
as mesmas coisas. Ou diferentes coisas. Tipo assim, gata, até agora você não conseguiu entender que você consegue procurar sozinha isso? Você precisa toda hora, precisa errar sempre para aprender? Isso é uma outra coisa. O erro, como a gente já falou na live, o erro bifobia e por aí vai. Então, tipo, as pessoas ficam esperando, vêm perguntar pra gente muitas coisas sobre desconstrução, não sei o quê. E quando a gente responde com uma paulada, aí, tá vendo? Ó, depois quer que eu mude, não ajuda em nada, não fala nada, não fala com carinho, aí não tem como mudar. Gente, a gente fala com carinho muitas vezes. É o que eu falei lá no começo da mão. A gente literalmente segura a mão a primeira vez, a gente ensina. A segunda vez a gente ensina. A terceira vez a gente ensina. A quarta, a mão começa a dar uma escorregada. Porque a gente tá de saco cheio já. Na quinta, já até perdi a conta, na quinta, a gente solta a mão. Aí na sexta a gente vai dar um empurrão, bicha, porque chega uma hora que cansa explicar ou pra mesma pessoa as mesmas coisas, ou diferentes coisas. Tipo assim, gata, até agora você não conseguiu entender que você consegue procurar sozinha isso? Você precisa toda hora, precisa errar sempre pra aprender? Isso é uma outra coisa. O erro, como a gente já falou na live, o erro ele é inevitável, a gente vai errar sempre. Mas tem alguns erros que a gente não precisa cometer para saber que é errado, né? Isso é fato. Você não precisa ser racista para saber que racismo é um absurdo, né? Você não precisa ser homofóbico, bater numa gay para você saber que, nossa, cometi um erro. Você tem que saber que isso é errado, sabe? E se você, quem tá assistindo a gente, não acha isso errado, o problema tá aí. Porque isso é obviamente um erro. Isso bate de frente com a existência de pessoas que não fazem mal a você. São pessoas que só existem, né? Pessoas que estão existindo. E se a nossa Bianca, existência, só finalizando, só Bianca, finalizando. E a nossa existência, se a nossa existência é uma agressão, seja visual, seja pelas coisas que a gente fala, se a nossa existência é uma agressão, meu amor, então o problema não tá aqui, tá no outro lado. ei, deixa eu lhe agradecer bastante por ter participado comigo dessa live.